Boa noite, queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vocês que aqui estão conosco esta noite e vocês também que estarão assistindo, estarão nos acompanhando a posteriori, quando a nossa transmissão for divulgada no nosso canal do YouTube. Gostaríamos de convidar a igreja para juntos abrirmos a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, e vamos ler a partir do verso 1. Isaías capítulo 6, verso 1, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Graças te damos, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na tua casa, para juntos clamarmos a ti, cantarmos louvores a ti e também ouvir a tua palavra e nela meditar. Ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Nós estamos em teu nome reunidos. Abençoa o teu povo que aqui está, abençoa aqueles que irão acompanhar essa transmissão depois. Ó Deus, e muito obrigado pelo privilégio de, como igreja, podermos ter essa comunhão, quer direta, quer indireta. Vivemos em dias difíceis, Senhor, mas que nós jamais percamos o nosso alvo, o nosso objetivo: te adorar na beleza da tua santidade, te conhecer e te fazer conhecido, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ó Deus, sendo assim, abençoa o teu povo, no nome de Jesus, amém. Vamos juntos entoar o hino de número 11. Lemos o livro do profeta Isaías capítulo 6, onde os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então vamos cantar Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo,
Louvado seja o nome do Senhor, que é santo, santo, santo. Convido a igreja para se colocar de pé e juntos vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 4. A partir do verso 29 e leremos até o 42. Era para ser uma leitura responsiva, mas pela transmissão não fica bem. Então, acompanhe comigo a leitura do Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 29 até o verso 42, que diz assim: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Vamos entoar mais um cântico, o hino de número 315, hino 315, serviço do crente, serviço do crente. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor.
no amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Amém. Esse hino também é daquela minha compositora, uma das compositoras favoritas, né? A Fanny Crosby. Recentemente nós perdemos, né, aqueles que passaram pela organização Palavra da Vida, perderam o seu Haroldo Heimer, fundador da Palavra da Vida no Brasil. Na semana passada, né, a esposa do cofundador do Palavra da Vida Brasil e cofundador do Palavra da Vida Internacional, Millie Bolbeck, esposa do pastor Ari Bolbeck, partiu para a eternidade. E exatamente uma semana após a morte da Millie Bolbeck, o seu Ari nos deixou essa semana. Então ele era o último dos moicanos da organização Palavra da Vida Mundial, né? Faleceu o Jack Wordson, faleceu o Jorge Tais, faleceu o seu Haroldo, faleceu o Paul Buba e agora faleceu Ari Bolbeck. O Senhor está chamando, né, os seus heróis para o descanso eterno. E quanto a nós, servos de Deus, será que o desejo do nosso coração continua sendo o desse cântico? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus? Porque o que temos visto, meus irmãos, vamos, Deus trabalha, porque o Senhor é nosso servo. Essa tem sido a canção cantada por muitos, e jamais isso acontecerá, porque Deus é Senhor, Ele é santo, 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 e nós, os miseráveis pecadores, alcançados por sua graça, é que somos servos. Então, meus irmãos, eu queria que nós, nesse momento, pudéssemos orar a Deus, e eu queria que nós pudéssemos orar por missões, orar pela obra de discipulado, que inclui o evangelismo, e vamos orar também pelos enfermos da nossa igreja. Nós temos, sem dúvida, a enfermidade real, a enfermidade física, que ainda tem maltratado a muitas famílias, muitos lares, muitas igrejas, e nós devemos clamar a Deus, pedindo a Deus misericórdia por esse quadro em nosso país. Nós vamos orar também por aqueles que, assim como Isaías, disseram: eis-me aqui, envia-me a mim, e estão distantes, e muitas vezes sem o apoio, sem o aporte, mas estão lá, porque têm a convicção de que Deus os chamou e Deus os levou. Então vamos orar por eles nesse momento. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Você em casa nesse momento, se coloque no lugar desses irmãos e irmãs, procure sentir a dor deles. Talvez eles estejam num país onde ser um cristão é sinônimo de morte ou de prisão. Talvez eles estejam num lugar onde não tenham sequer notícias dos seus, pela dificuldade de comunicação. Se coloque no lugar desses servos de Deus. Se coloque no lugar de famílias que padecem necessidade, que padecem devido a essa pandemia, que estão distantes dos seus e que sofrem nesse momento. Vamos orar por aqueles também que estão enfermos da mente, doentes do espírito. Eles precisam das nossas orações também. Recentemente, aqui em Natal, uma jovem, ela tentou tirar a sua vida, e ela disse numa carta que os seus amigos e seus familiares a ridicularizaram, porque ela dizia que estava com depressão, e ela só não cometeu porque chegaram bombeiros e policiais que a impediram.
Meus irmãos, estamos sendo atacados. E ai de nós se a boa mão do Senhor não estiver sobre as nossas vidas. Vamos clamar a Deus, vamos orar ao Senhor. Pai amado, santo, santo, santo é o teu nome. Graças te damos, meu Deus, pela certeza que temos que o Senhor nos ouve. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos permitiu dirigir a Ti e também ouvir de Ti. Obrigado porque o Teu Filho Jesus nos ensina a erguer o nosso olhar e contemplar os campos que já branquejam. É tempo de colheita, e esse tempo é hoje. Ó Deus, nos ajuda a sermos testemunhas enquanto podemos, enquanto ainda temos liberdade de fazê-lo. Não sabemos até quando a teremos. Pai, temos enfrentado dificuldades, temos sofrido pressões de todos os lados, e o Teu povo tem adoecido. Já não nos basta, Senhor, essa enfermidade física, esse vírus, que tem ceifado tantas vidas, que tem trazido tristeza e saudades para tantos lares. Mas, Senhor, nós dependemos de Ti, confiamos em Ti, esperamos em Ti. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. Sustenta-nos, meu Deus, com saúde. Dá-nos sabedorias, para que nós possamos entender e pôr em prática os protocolos de higiene e de segurança. Nos ajuda, Senhor, a manter aquilo que impede que esse vírus seja propagado, seja espalhado e contamine a outros, e nós mesmos sejamos contaminados. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Mas, ó Deus, quantos males essa doença já não causou, tem causado: preocupações, desespero, tristeza. Ó Deus, rogamos agora por aqueles que estão enfermos de ansiedade, de depressão, que estão sobrecarregados. Ó Deus, leva-os a Ti, porque a Tua palavra nos diz: lança sobre mim toda a ansiedade, porque eu tomo conta de vocês. E o Teu Filho Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso as vossas almas cansadas. Ó Deus, nos lembra que nós podemos nos achegar a Ti, como a Tua palavra nos diz no livro de Hebreus capítulo 4, podemos chegar com confiança junto ao trono de graça, para recebermos graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Pai, esse é o tempo oportuno. Leva-nos, meu Deus, ao Teu trono de graça, e que saiamos, meu Deus, renovados, socorridos por Ti. Ergue, meu Deus, a cabeça do Teu povo, Pai. Fortalece o Teu povo. Repreende, Senhor, todo mal, quer seja físico, quer seja espiritual, quer seja emocional, Senhor. Deus, nós clamamos agora por aqueles que, como Isaías, disseram: eis-me aqui, envia-me a mim. Existem ainda servos Teus, servas Tuas, meu Deus, que estão indo pregar o Evangelho, muitas vezes sem a certeza de que terão sustento, mas vão confiados em Ti, porque certo estão de que nada faltará. Mas, Senhor, os encoraja pela distância, pela saudade, pelas dificuldades.
e que o Senhor levante homens e mulheres que queiram participar. Levanta igrejas, meu Deus, que possam cooperar, que possam estar presentes com orações, com ofertas, com sustento, para que esses teus servos e tuas servas se mantenham firmados e encorajados na missão que o Senhor os deu. Clamamos a Ti como igreja, que nós jamais percamos a visão do reino, que missões, que evangelismo, que o discipulado seja algo constante na vida dessa igreja, Senhor. Ó Deus, nós pedimos para que aqueles que estivessem orando pudessem se colocar no lugar daqueles que lá estão, sentir a dificuldade do irmão, e assim, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em um dos meus livros favoritos. Tem tantas lições que nós aprendemos no livro de Neemias, e eu poderia voltar e fazer esse estudo todo de novo, sei de cor o esboço do livro de Neemias, mas eu gostaria de convidá-los essa noite para ter uma visão diferente de tudo que eu já falei a respeito do livro de Neemias. E nós vamos ler o capítulo 1, começando no verso de número 1. Neemias, capítulo 1, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de novembro, dezembro, Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, cidade essa que existe até hoje, no Irã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, 4 meses, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados de Israel, que temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Vamos ler somente até aí. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir para que Deus possa falar conosco. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez, na tua presença, agora te pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor continua nos ensinando, apesar de nós, e que esta igreja, e que nós como igreja, possamos dar ouvidos a que o Espírito tem dito às igrejas, no nome do teu Filho Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, eu gostaria de lembrar algumas passagens com os irmãos. A primeira se encontra lá no livro de Gênesis. Eu não vou dar todos os endereços, eu vou só fazer menção da passagem. No livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ele diz a Abraão para dar continuidade à viagem que seu pai havia começado, e ele disse: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão já estava bem velho,
né? E Deus deu essa promessa para ele. E o desafio que Deus deu para ele foi assim: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Deus estava delegando uma responsabilidade para Abraão, de ele participar daquele processo sendo bênção. Quando nós lembramos da oração do profeta Daniel, Daniel ele faz um cálculo de tempo aproximado e ele lembra da palavra, da profecia do profeta Jeremias. Ele entendeu que aquele tempo de 70 anos estava chegando ao fim. Lembre-se, Daniel já estava com aproximadamente 90 anos de idade. Mas o que Daniel fez? Daniel, ele passou a orar a Deus para que o Senhor pudesse cumprir a sua palavra. É como se Daniel estivesse lembrando a Deus: Deus, o Senhor orou, o Senhor nos revelou isso, e agora eu estou orando para que teu nome seja engrandecido, e assim o Senhor cumpra o que o Senhor prometeu aos teus filhos. Eu estou entendendo aqui que nós já estamos aproximadamente no tempo que o Senhor determinou para essa disciplina. Então, permite-nos voltar, né? E o mais interessante é que Daniel, ele participou tão ativamente nessa oração, que Deus não apenas revelou a ele o retorno do povo, mas como Deus deu a Daniel, além das visões da estátua que ele deu a Nabucodonosor, ele deu outras visões, e ele também recebeu uma revelação relacionada a um tempo previsto para que Israel como nação fosse restaurada. Então, porque Daniel participou ativamente nesse chamado, Deus deu a ele esse privilégio. Quando Isaías, no texto que nós lemos, no capítulo 6, ele recebe do Senhor a purificação dos seus lábios, e o Senhor faz uma pergunta: nós temos uma missão, mas quem irá por nós? Imediatamente Isaías se prontifica e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. No texto que nós lemos, no Evangelho de João, no capítulo 4, o texto da mulher samaritana, nós não lemos a história toda, mas a gente lembra do diálogo, e finalmente aquela mulher, ela é alcançada pela palavra do próprio Cristo, e ela retorna para a cidade testemunhando, e o povo daquela cidade crê no testemunho daquela mulher, depois crê porque ouve as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo evidenciou esse fato antes mesmo de acontecer, quando ele disse: olhem, os campos já estão brancos, estão prontos para a ceifa. É necessário que vocês vão e colham, mesmo que vocês não tenham plantado, mas estão aí, pronto para serem colhidos. E naquela cidade, mesmo sendo de samaritanos, houve uma grande colheita. Há pouco nós pedimos para que vocês orassem por missões, pelos enfermos. E eu gostaria de perguntar a você essa noite: quem se colocou como sendo resposta de oração? Quem se colocou como sendo resposta de oração? Não é interessante que quando nós oramos, quando nós intercedemos por alguém, a gente ora de uma forma distante. Quando a gente ora por missões, a gente ora de uma forma distante. Mas se Deus colocasse em nosso coração o dever de responder ao chamado: eis-me aqui, envia-me a mim, porque muitos oram: Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. E essa tem sido a oração dos nossos dias. No século passado e no século XIX, nós vamos ver esse tema quando estivermos estudando a carta de João à igreja de Filadélfia. Estamos quase lá, né? Ainda falta Tiatira, Sardes, e aí vem Filadélfia, para então vir Laodiceia. Estamos quase lá. Mas observe que nós não ouvimos mais falar a respeito de avanços missionários. São restritos, são localizados. Graças a Deus, a nossa igreja ainda tem um grande missionário, um grande servo do Senhor, que tem feito um trabalho reconhecido mundialmente, o reverendo Ronaldo Lidori e a sua esposa Rossana.
Mas, meus irmãos, quantos têm se colocado como sendo resposta de oração? Você já pensou nisso? Eu posso ser a resposta de oração. Senhor, tem misericórdia daquele povo ali, Pai, que estão padecendo necessidade. A nossa igreja recentemente fez uma grande coleta de cestas básicas, e orando pela necessidade do povo, a nossa igreja, então, ela serviu como sendo a resposta de oração, e supriu a necessidade de muitos, através da nossa ajuda diaconal. Mas quantos, meus irmãos, de nós, como indivíduos, têm se colocado como resposta de oração? No livro de Neemias, que nós lemos essa noite, no capítulo 1, é interessante como Esdras já tinha ido com Zorobabel e Jesua para Jerusalém, a mando do rei Ciro, para reedificar o templo. E sempre vinham relatórios, até porque houve uma confusão política, né, onde o dinheiro estava saindo do governo, indo para Jerusalém para edificar o templo, né, e aquele dinheiro estava sendo desviado para outros fins. Coisas que eu tenho que explicar, porque hoje em dia a gente não tem mais essas coisas assim, né? O dinheiro não sai de governo e vai para lugares assim, e o dinheiro não é desviado para outras coisas, né? Por exemplo assim, o dinheiro é mandado para comprar oxigênio, respirador, e o dinheiro é usado para outras coisas, campanhas políticas. Hoje em dia a gente não tem isso, então eu tenho que explicar, né? E isso causou grande confusão, né? Depois do reinado de Ciro, depois veio Xerxes, depois veio Artaxerxes, né? Até que a situação realmente foi esclarecida, e realmente havia um edito do rei Ciro, para que aquela verba fosse destinada para a reconstrução ou a reforma do templo, né? E Deus repreende o povo através do profeta Ageu, um profeta pós-exílico, junto com Zacarias e Malaquias. Pois bem, então, numa dessas vindas para prestar relatório, né, veio Hanani, um dos irmãos de Neemias, e o interesse de Neemias era saber como estavam os que haviam ficado em Jerusalém e o povo que lá estava. A informação, meus irmãos, é que o povo não estava bem, que a descrição que Neemias usa aqui é bem clara do estado físico, emocional, cultural, social, que se encontrava Jerusalém naquele período. A situação era de calamidade, era desastrosa. Neemias, ele começa a orar, pedindo perdão, porque ele entende também a palavra profética de Jeremias, que o povo foi para o exílio devido aos seus pecados. E Neemias então está orando, pedindo a Deus perdão por esses pecados. Neemias poderia ter parado por aí, até porque a situação de Neemias era confortável. Neemias, ele era um funcionário público de alto escalão. Ele trabalhava diretamente com o rei. Provavelmente dormia no palácio, comia a melhor comida, bebia a melhor bebida, tinha as melhores roupas, porque ninguém ia trabalhar diante de um rei maltrapilho. Ele acompanhava todas as refeições do rei, porque era seu copeiro. Então Neemias, ele estava numa situação confortável, ele estava numa posição estratégica, confortável, comia do bom e do melhor, dormia na melhor cama, vestia as melhores roupas, tinha a melhor casa. Mas o que é que Neemias fez? Neemias, ele se coloca na posição de ser resposta de oração para o seu povo, apesar de ter que abrir mão de todo o conforto, de todo o luxo em que vivia. Olha o que ele vai fazer, versículo 4: tendo eu ouvido essas palavras, eu me assentei e eu chorei, e eu lamentei. Esse lamento, meus irmãos, dura 4 meses, 4 meses somente orando. E no versículo 11 ele vai dizer: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à minha oração,
e que os meus ouvidos estejam atentos à tua voz. Essa é a oração, esse é o teor da oração de Neemias. E ele pede para que ele encontre mercê, favor, diante do rei. Quando nós entramos no capítulo 2, 4 meses depois de receber essas notícias, e estar orando, e jejuando, e lamentando, e clamando a Deus, e pedindo perdão a Deus, finalmente ele tem uma oportunidade. E o que acontece é que, no versículo 4, ele vai dizer: o rei, o que é que você quer de mim agora? O que é que você me pede? Neemias, então, ele pede instrução a Deus, e ele disse: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias estava abrindo mão do seu conforto, do seu luxo, dos seus privilégios. Eu orei 4 meses, eu jejuei, mas agora eu posso ser a resposta da minha oração. E quando nós lembramos o desafio e a responsabilidade delegada por Deus a Abraão, ser tu uma bênção, Neemias estava dizendo que eu possa ser a resposta da oração, para que eu seja bênção para o meu povo, mesmo que eu tenha que abrir mão de todo o meu conforto, de todo o meu luxo. Meus irmãos, nós como igreja, nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos nos acomodar da nossa responsabilidade. É muito cômodo estar na igreja confortável, climatizada, mas nós não fomos chamados para sentar e para estar na igreja climatizada. Fomos chamados para fazer discípulos. E a igreja não pode perder essa característica. Não pode deixar esse chamado, essa grande comissão passar despercebido, como se tivéssemos toda uma eternidade pela frente. É necessário, meus irmãos, que nós possamos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Eu não quero especular, dizer, essa pandemia, essa situação com a China, em confusão, em conflito com as Américas, isso pode gerar um conflito mundial, e pode gerar guerra, rumor de guerra, e já tem peste, já tem fome, e dizer, Jesus Cristo está voltando, os sinais estão em toda parte. Meus irmãos, nós não precisamos disso, porque nós não fomos chamados para aguardar sinal, fomos chamados para fazer discípulos. E ele disse, estou convosco até o último dia. Então, nós temos que viver como se Jesus Cristo fosse voltar hoje, e ponto final. A igreja não precisa estar atento a sinais, tem que viver como igreja. Esse é o nosso chamado. Igreja quer dizer chamados para fora. É viver a igreja lá fora, meus irmãos, e como isso é difícil. Como isso é difícil. Porque nós estamos nos fechando, nós estamos nos isolando, estamos nos escondendo, e aqueles que, entre aspas, se mostram, apresentam uma linguagem falsa, uma linguagem mentirosa, uma verdade deturpada, e muitas pessoas estão sendo atraídas a esse evangelho facilitado, que não requer responsabilidade, que não requer preço a ser pago. Meus irmãos, estamos ainda sendo chamados para sermos bênção. Estamos sendo chamados para fazer parte da grande comissão. Ou nós oramos assim, ou nós deixaremos de orar. Porque o chamado do Senhor é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que a nossa resposta possa ser como a de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Que a nossa atitude possa ser como a atitude de Neemias: eu oro, eu serei a resposta da minha oração. E eu sei, meus irmãos, que isso não é fácil, mas eu quero dizer aos irmãos que eu já tomei essa postura uma vez e eu não me arrependo. Eu posso dizer: Ebenezer,
Até aqui o Senhor me tem ajudado. E eu posso crer que o Senhor há de continuar me ajudando. Se o Senhor faz isso comigo, que sou um pecador, Deus vai fazer com você. Porque lemos lá no Tiago capítulo 5, Elias era um homem semelhante a mim, semelhante a vocês. E Deus o usou, e Deus atendeu a oração daquele homem, mesmo sendo falho. Não se esconda atrás da sua fragilidade, da sua fraqueza. Coloque-se na mão de Deus, para que você seja bênção. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Ó Deus, tem misericórdia de nós, como indivíduos, como igreja. Recebemos a grande comissão como responsabilidade, para que dessa forma possamos ser bênção na vida daqueles que precisam conhecer a graça de Deus, precisam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, que transforma vidas, que perdoa pecados. Deus, nos ajuda a levar vidas à cruz de Cristo. É lá que nós encontraremos o descanso. É lá que nós receberemos eternidade em paz. Oh Deus, abençoa o teu povo. Permite-nos, meu Pai, continuar ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. Abençoa, Senhor, o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Alguns avisos, queremos só lembrar que amanhã, sábado, às 19h30, teremos o nosso culto na expansão. Todavia, não teremos, por enquanto, o culto da terça-feira de oração e louvor lá na nossa expansão, tá? Só teremos culto lá aos sábados. Domingo pela manhã não teremos escola bíblica. Teremos a transmissão da escola bíblica, tá? Será online, mas nós não teremos escola presencial. E à noite, às 18h30, culto de louvor e adoração. Acho que são esses os nossos avisos. Continue orando, intercedendo pela nossa liderança, pelo nosso pastor, pelos nossos pastores e pela nossa igreja. Nós precisamos das suas orações e que você seja, assim Deus permita, resposta das suas orações também. Deus abençoe.